Olá pessoal, eu sou a Kaline, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago mais uma leitura atemporal para vocês sobre a energia dos elementais de terra. Então é uma leitura direcionada aos signos de Touro, Virgem e Capricórnio, tá bom? Caso você não tenha Sol em nenhum desses signos, fica por aqui que a mensagem também pode ser para você. E também é uma mensagem que pode fazer sentido com quem tem esses signos em Vênus, Mercúrio e Saturno, tá bom? Vamos lá. Ok, qual a primeira mensagem? Já pulei. Temos aqui um 6 de ouros, um 10 de copas e o arcano da justiça. Lembrando, pessoal, que as minhas leituras são intuitivas, então não se apeguem tanto aos arquétipos e sim à mensagem, ok? Vamos lá. Aqui. Só um momento. Hum. Então. Só um momento, gente. Eu tô confirmando as mensagens, tá? Então, aqui tem muita. Tem um apego, principalmente, mas também tem uma dúvida. Em relação a como progredir financeiramente. Aqui fala muito sobre um projeto pessoal, coisas que você já iniciou, que tem a sua mão, sabe? Coisas que você já pôs a mão na massa, que já começou, que você tem feito para mudar a sua realidade. Ah, entendo. É isso mesmo. Você já começou. Você já começou. Aqui diz muito sobre um projeto, aquela ideia
sabe, nossa, eureka, vou fazer isso aqui. Aí você começou, só que agora é como se você tivesse na dúvida que isso vai dar certo, ou que isso vai te render. Exatamente, que isso vai dar certo, ou que isso vai te render renda, né? E aqui eles falam que não só vai te render renda, mas vai trazer a estabilidade, a felicidade e tudo que você vem buscado nesses últimos tempos. Porque é o justo. Porque você merece. E aqui, com a justiça, a gente também fala de coisas que são contempladas e abençoadas pela espiritualidade. Então, assim, é um projeto abençoado, é uma ideia abençoada. A espiritualidade quer e torce e colabora para que você siga em frente com esse projeto. Sem dúvida nenhuma. E tem também uma. Sabe, o mexer os pauzinhos, a vida tem acontecido, e se não tem acontecido, vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses, para que você eleve o nível desse projeto. Por exemplo, aqui, se você está. Um exemplo, gente. Você está montando um carro, certo? E aí, você já montou a carcaça. Tá na fase de colocar as peças dentro da carcaça, sabe? É como se você fosse evoluir mais uma fase do projeto e a vida vai colaborar para que você passe de fase com esse projeto. Esse projeto vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai te deixar muito feliz. Fundo do deck, que eu nem comentei, Rei de Copas, Cavaleiro de Copas e o 3 de Copas. É, gente, nossa. Eu não tinha nem reparado esse tanto de copas. Só um momento. É sozinho, tá? Sozinho, sozinha. O conselho, né? Aqui, ó, você tem a cabeça do Rei de Copas. Você não precisa pedir conselho pro Cavaleiro de Copas. Você não precisa ter dúvida. Inclusive, né, sobre os acordos. Aqui, acordos nesse momento podem te gerar obstáculos. Então, é pra você, isso, seguir firme com as suas ideias. Tem aqui também um 9 de espadas, um rei de espadas. Tá bom? Segue firme com as suas ideias, com o seu jeito de pensar esse projeto, porque pode ser algo que está saturado no mercado, mas só você faz do jeito que você faz. Entendeu? O seu diferencial é o jeito que você vê as coisas. O jeito que você pensa, tá vendo? O jeito que você pensa é único. Só você pensa como você pensa. Então, o jeito que você pensa esse projeto é o que vai trazer o sucesso. Você tá travado, com uma linda ideia na mão, né? Ali meio assim,
até num modo um pouco defensivo, mas quando a gente faz muito isso, né, às vezes a gente se impede de crescer os próprios projetos. Nesse caso aqui, tem um conselho para você confiar nas suas ideias, em como você enxerga isso e seguir sozinho nesse momento, né, para avançar mais uma fase dele, porque você tá abençoado. Parece que você tá sozinho, mas você nunca tá. Que é assim que é. A gente sempre tá bem acompanhado, até mesmo quando a gente acha que não. Então, seguir frente, tá bom? Suas ideias, né, sua mente aí vai ser bem iluminada, então é um ótimo momento para revisitar a quebra de crenças limitantes. Se você já vem trabalhando isso ao longo do tempo, revisite tudo que você já transformou, pede uma quase como um balanço, sabe? De ver como as coisas estão indo depois que você mudou de atitude, depois que você cortou muitas das crenças limitantes. Aqui estamos falando de pessoas que quebram ciclos, inclusive familiares, né? Pessoas disruptivas, então seu modo de ver a vida é disruptivo, mas é disruptivo porque só a gente meio que quebra o padrão da maioria, né? Não é porque é errado. Se fosse errado, não seria abençoado, tá bom? Mas é uma ideia, um projeto, algo de muito sucesso, de muito progresso e que vai te fazer extremamente abundante e feliz. Abundante não é só financeiro, né? Abundância. Às vezes é essa completude, esse sentir, se sentir com sentido e sentir que a vida faz sentido. Muito bom. Vamos então ver o conselho para esse momento, para cessar essa dúvida, para seguir em frente no projeto. Com conselho para eles aqui. Ok. Uhum. 9 de ouros. Espero que esteja focando, gente. 2 de espadas. E 3 de paus. Só um momento, tá? Uhum. É, né? É, né? Ser disruptivo, gente, tem um preço. É por isso que nem todos somos humanos, né? Nem todo ser humano consegue quebrar a ilusão de viver uma vida de sobrevivência e viver.
Não, Tati, eu gosto muito de uma frase que o Fernando Novaes Cartomante também fala, que é tá disponível para todo mundo, mas não é para todo mundo. O fato de você decidir não viver mais uma vida de sobrevivência é uma escolha muito dura, porque é muito caro, sabe? Tem uma manada de gente vivendo assim, no modo de sobrevivência, e defendendo isso de uma certa maneira, de acordo com as próprias ações em relação à própria vida. Que quando alguém decide não viver mais isso, é um absurdo. É uma quebra de paradigma gigantesca. E isso, gente, sempre vai ser caro. Mas eu acho que. Eu acho não, eu sei que é um valor justo a se pagar. Porque nada substitui a liberdade de viver vendo além dos véus, além das vendas que colocam na gente. Essa disrupção, que esse projeto, essa ideia, ou até mesmo você viver a sua vida, né? Você vai ver aqui, ó, voltando para os 6 de ouros, você simplesmente escolheu uma vida mais abundante porque você entendeu que você pode viver em vez de só sobreviver. Você aplica isso também, tá bom? E aí, no momento que você decide, você percebe que isso é uma afronta para muita gente. E que isso vai gerar uma rivalidade, às vezes em lugares que você nunca imaginaria. Tem essa energia aqui também. Mas, gente, de verdade, não tem nada que pague o preço, tipo, que substitua o valor da liberdade de ser quem você é e escolher de verdade a vida que você quer. Porque você tem esse poder, você pode. Aqui, ó, tá nas suas mãos. É algo que todos têm acesso, mas nem todo mundo paga o preço. Então aqui realmente, exato, é como se a sua felicidade nesse momento fosse gerar esse burburinho, né? Esse movimento de disputa, aqui é raiva, é inveja, é essa competição desnecessária. As pessoas não vão te ver mais como elas viam antes, porque elas esperam, quem se mantém na sobrevivência espera que todo mundo se mantenha na sobrevivência. Entendeu? Aqui não. Aqui você se engrandece, entende o seu próprio valor, o valor das suas ideias, o valor da sua mente, de como você pensa, de como você escolhe viver a sua vida. E aí você vai. É, é. E aí você vai em frente, inovando.
Aqui, o 3 de paus, ele tá alinhado com a justiça. As suas novas ideias, elas vão ser... Eu esqueci a palavra. Coroadas. E não é pelo público, não é pelo senso comum, mas é pela espiritualidade. Aí vai do que você dá valor, sabe? Fundo do deck, a lua, o as de copas, 8 de ouros. Se você dá valor para si, para suas ideias, é tudo que você precisa. Entendeu? Aqui pede um reforço no seu mental para você não exato. Quando isso acontecer, né, que aqui é como se fosse já uma prévia do que vai acontecer para você, tá? No momento que você decide seguir com as suas ideias, do seu jeito, com a sua autenticidade e ser feliz, que é uma escolha, né? Igual eu falei, o viver, né? Escolhe viver, gerando tudo isso aqui. Às vezes você vai ver gente que você nunca imaginou estar contra você, estando contra você. Entendeu? E o que é estar contra a gente? É alguém que diminui as suas ideias. Alguém que tenta te humilhar pelo jeito que você pensa, pela forma que você se veste, pelas suas tentativas, né, de não sucumbir à sobrevivência, de buscar uma vida melhor para você. E isso aqui, ó, com a lua e o as de copas, é como se... Aqui é um conselho para você não deixar isso te afetar. Porque muitas vezes, quando a gente permite, né, que isso afeta a gente, é como se a gente estivesse entregando as nossas expectativas para o outro. As pessoas entregam o que elas têm. Então não adianta a gente montar a realidade em cima das expectativas, né? Ou do que as pessoas superficialmente mostravam que eram para você, né? Superficialmente te davam apoio ou algo do tipo. A realidade, ela aparece sempre. Então, segue o seu coração e renove esses sentimentos, né? Eu citei antes o ciclo de crenças limitantes, então às vezes você pode sentir uma dor com essa surpresa, né? Talvez possa ser muito surpreendente essa leva de pessoas que vão mostrar quem são de verdade, né? Essa que é a realidade. E aí, isso meio que pode te afetar nesse lugar de expectativa do que você achava que essas pessoas eram, mas deixa isso pra lá, né? Aqui pede um pouco também para você focar na sua intuição, renovar esses sentimentos, né? O as de copas. E foca nesse momento, porque é um momento de sorte, de colheita, de novas... de inovação. Essa aqui é a realidade. Aqui é para você botar em jogo o seu jeito de ver o mundo. Seja para você mesmo, seja para um projeto, seja para a coletividade, não importa. Só respeite quem você é, respeite as suas ideias e saiba que além de progredir, de estabelecer a sua abundância
você segue abençoado. Você tem o aval da espiritualidade para seguir em frente sendo quem você é. Não tem nada de errado com você. Nunca houve nada de errado com você. Tá bom? Apenas saiba que a sociedade não necessariamente é o reflexo da humanidade. Confia em quem você veio para ser e seja. Apenas respeite a sua essência e viva a sua felicidade, tá bom? Essa foi a mensagem, espero ter ajudado. Deixe nos comentários se ressoou com você, com esse momento. Peço também o seu like e que você se inscreva no canal. Vou seguir trazendo as leituras aqui, tá bom? E é isso. Um beijo e até a próxima leitura, tá?